Agora vamos falar do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que deu nesta segunda-feira o 4º voto favorável à ampliação da liberação dos chamados penduricalhos, né? Realmente aqueles valores grandes que os magistrados acabam ganhando além do salário. A gente vai voltar para Brasília com esse tema, mas antes vamos chamar a Denise Campos de Toledo para a gente comentar também isso aqui. Denise, existe um vai e volta do STF? Por que esse medo de já colocar um fim nessa situação? Porque existe realmente muito ainda a se negociar dentro do Congresso. Tem que ser feita uma legislação para isso, é isso? Boa noite. Eu acho que a pressão contrária mesmo do próprio Judiciário pegou muito mal, então os ministros resolveram reavaliar e jogar essa bola para o Congresso para se discutir uma legislação específica, porque há muito questionamento quando se fala em penduricalhos, então tinha um pagamento anterior que eles pretendem agora respeitar, né? Então, permite, dentro de certos limites, que haja esse pagamento. Então, isso que o STF está decidindo agora. É ver se vai continuar da forma como está, aqueles salários astronômicos que a gente vê e que os juízes reivindicam, que cobram como um direito deles, inclusive tem a argumentação de que eles estão trabalhando muito mais, que tem excessos de processos, então em vez de serem contratados ou escolhidos novos magistrados que trariam mais despesa, tem essa complementação de renda. Então, o que está colocado é isso, é uma resposta do STF mais conciliadora em relação à cobrança da sociedade contra os penduricalhos, mas a pressão do próprio Judiciário a favor da manutenção de boa parte dos benefícios. Perfeito, Denise. Obrigada pela sua análise. Agora sim a gente vai conversar com a Janaína Camelo, que está lá em Brasília, para contar mais detalhes sobre esse voto do ministro Nunes Marques. Jana, com você. Oi, Márcia. Pois é, só lembrando que os ministros estão julgando, é um julgamento no plenário virtual, né? Eles apenas depositam os votos ali eletronicamente, julgamento que termina amanhã no plenário virtual, e é o julgamento dos recursos, né? Que foram apresentados por entidades de magistrados, de membros do Ministério Público, para garantir ali uma segurança jurídica nessa questão dos penduricalhos, dos pagamentos de verbas indenizatórias e auxílios. E aí eles pedem, são diversos recursos, Márcia, e eles pedem flexibilidade de várias questões, mas a gente pode pontuar o que a maioria dos ministros, todos que votaram até agora, na verdade, já decidiram por liberar os retroativos de verbas indenizatórias que estavam suspensas, retroativos antes da data do julgamento, que foi em março desse ano, e muitas dessas verbas indenizatórias já tinham sido reconhecidas em decisões judiciais ou decisões administrativas, mas estavam suspensas por decisão especificamente do ministro Gilmar Mendes na época, e aí o plenário decidiu manter suspensas essas verbas. Então, um desses recursos era esse pedido para que essas verbas fossem liberadas. E aí os ministros, 9 ministros, já votaram no sentido de que sim, podem ser liberadas essas verbas, mas há uma divergência ainda sobre quanto deve ser liberado do total da verba, se é até 35% do salário, que foi o limite colocado para o pagamento de penduricalhos. 5 ministros já votaram nesse sentido, que sejam pagas até que não pode ultrapassar 35% ali do subsídio. Já outros ministros, 4 ministros até agora entendem que esse valor deve ser pago integralmente. Então essa está sendo a divergência. Nesse caso, 5 votos a 4 votos. O ministro Cássio Nunes Marques, por exemplo, que foi o último a votar, ele votou nesse sentido, que essas verbas devem ser pagas integralmente, esses retroativos a antes da data de julgamento. Só falta votar a ministra Carmen Lúcia. Caso a ministra Carmen Lúcia vote no sentido que deve ser pago integralmente, aí fica um empate. Aí, nesse caso, o julgamento ele pode ser decidido em comum acordo ali entre os ministros ou o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, dá um voto ali de qualidade, ou mesmo pode até chegar, nesse caso de empate, a se tornar ali a decisão final contra o recurso em si. Enfim, essa é a principal divergência, mas esses retroativos já ficou decidido ali por 9 ministros, pela maioria praticamente, de que sim, eles podem ser pagos. Mas aí vai precisar decidir se pode ultrapassar ou não os 35%. Além disso, também, a maior parte dos ministros, 5 ministros ali, decidiram que antes de serem liberados, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, deve verificar a legalidade dessas verbas indenizatórias. E como disse a Denise ou Márcia,
essa questão dos penduricalhos ainda vai ser decidido finalmente ali pelo Congresso Nacional, que vai criar uma lei federal para regulamentar as verbas indenizatórias nos 3 poderes, não só no Judiciário, mas também no Legislativo e Executivo. Márcia. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos chamar o Cristiano Vilela aqui só para a gente entender melhor esse tema. Vilela, quando a gente fala de uma legislação realmente que vai regulamentar essas verbas, né, indenizatórias, o que precisa ser mudado que não tem hoje já na nossa legislação? Explica melhor para a gente. Dizer, porque hoje nós temos muito claro que não pode haver extrapolamento do teto e mesmo assim nós temos um baita extrapolamento no teto há anos e você vê a dificuldade de se criar um limite nessa gastança desenfreada. Tanto que realmente o Supremo Tribunal Federal está aí com bastante dificuldade, sofrendo uma grande pressão do judiciário de uma forma geral e de outras esferas do poder, que eventualmente não querem abrir mão desses penduricalhos, dessas verbas obtidas ao longo dos anos. A verdade é que nós temos aí uma questão para, pelo menos, criar um limite, que embora seja absolutamente inconstitucional, porque ultrapassa o teto de gastos, mas de alguma forma, pelo menos, acaba limitando o abuso que já existe. O abuso vai continuar, mas vamos ter um abuso limitado, pelo menos. Então, nesse sentido, me parece a visão mais acertada por parte do Supremo, e esse posicionamento que vai se encontrando majoritário, ele vai, pelo menos, no sentido de colocar um freio, especialmente, daquelas verbas que foram reconhecidas até março desse ano, o que de alguma forma faz com que fixe um marco temporal importante para evitar realmente que se crie aí novos patamares nesse teto de gastos que nós temos para o Judiciário. Agora, Luana Tavares, vamos também comentar com você, porque se está comprovado que houve um abuso por parte de algum magistrado, eles também não deveriam ser punidos quanto a isso e devolver, por exemplo, esse dinheiro? Olha, Márcia, essa seria a resposta mais correta, né? E a que a sociedade, inclusive, esperaria, porque essas verbas indenizatórias acima do teto, elas ultrapassam aí a casa de bilhões, 7, 8 bilhões de reais por ano. Porém, infelizmente, apesar delas infringirem o teto constitucional, foram se criando uma série de regras e regulamentações internas que permitiram o pagamento desses vencimentos, criando ali condições que, apesar de não atenderem à Constituição, estavam amparadas legalmente pelos regimentos internos, né, do CNJ e das instituições ali do Judiciário. E o que acontece, Márcia, é que, além de não conseguir retroagir, é muito difícil você retirar totalmente, como o doutor Cristiano colocou, a gente criou um teto, mas a gente criou um segundo teto, né? Você pode passar 35% do teto, do que está no teto. Então, não existe um teto. É realmente muito complexo, tratar o cidadão como ingênuo em relação a isso, porque a tentativa de retirar um direito que, em tese, foi adquirido, ela passa por uma série de resistências políticas e todas essas instituições, como a gente viu ali, que representam os próprios magistrados, pressionando politicamente aqueles que têm o dever e ali a responsabilidade de fazer a mudança nessas regras. Então, pelo menos demos um passo. É muito difícil que essas verbas sejam devolvidas. Se a gente conseguir barrar e gerar uma economia que seja de 5 bilhões por ano, existem vários cálculos sendo feitos em relação a esses números, mas é nessa ordem, né, são números muito altos, já vai ser óbvio um alívio para as contas públicas e também na relação de confiança entre o cidadão e o Estado, porque se nós temos que pagar os impostos em dia, naquele valor que é devido, porque um vencimento, que é um recebimento, um pagamento de remuneração, é pago a mais, com uma série de verbas que são criadas aleatoriamente, pontualmente, respondendo a casos pontuais que vão gerando, inclusive, dentro da própria estrutura, outras carreiras pleiteando também esses aumentos. Então, infelizmente, Márcia, a gente não conseguirá esse recebimento de volta, mas se a gente conseguir cumprir essa regra que endureceu um pouco essa questão dos penduricários, dos supersalários, a gente já vai ter dado um passo importante.